Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus, hoje dia 3 de outubro, segunda-feira da 27ª semana do Tempo Comum. E a Igreja hoje nos dá como liturgia da Palavra para meditarmos hoje a primeira leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 1, quase o início da carta, dos versículos 6 ao 12. E aqui Paulo escreve aos irmãos da comunidade da Galácia, toda uma região: admiro-me de terdes abandonado tão depressa aquele que vos chamou a graça de Cristo, e de terdes passado para outro evangelho. E aí Paulo vai explicar que não existe outro evangelho, mas aqui ele faz uma troca de palavras para dizer: uma coisa é seguir a Cristo e a sua palavra, Ele que nos salvou, Ele que nos liberta. Outra coisa é algumas pessoas que interpretam e a gente seguir esses grandes pregadores, grandes doutores, e que apresentam um evangelho segundo a sua interpretação, um Cristo segundo a sua visão. Hoje temos tantas ideologias, tantas coisas que desfiguram o rosto de Cristo. E hoje você tem religiões cristãs que dizem que no evangelho você pode sustentar o casamento homossexual, a homossexualidade, olha, tanta coisa. Ou seja, você pode desfigurar o rosto de Cristo segundo o ponto de vista, transformar Jesus Cristo num sindicalista, num grevista, num cara apenas do social, que estava apenas preocupado com a barriga e a fome e as coisas materiais do povo e por aí vai. E você começa a desfigurar Cristo e a sua doutrina. E esse é o perigo. Não há. Há um só, confiado à sua igreja, aos apóstolos. E que a igreja tenta defender esse tesouro. Acima até mesmo de coisas dentro da igreja. O que está acontecendo hoje na igreja alemã, com o cisma, Eu não lembro agora a outra conferência episcopal que deu aprovou uma espécie de ritual para bênção e casamentos de casais homossexuais na igreja. Ou seja, até dentro da igreja tem pessoas que começam a querer viver a fé à sua maneira, Significa que há uma mentalidade hoje de acomodar Cristo ao meu interesse, Cristo às minhas coisas. Eu outro dia, uma pessoa no festejo me dizendo: não, padre, olha, talvez de repente vão permitir que os padres na igreja católica casem e tal, o senhor casaria? Então, ou seja, começa a acomodar-se o evangelho ao meu interesse. Eu dizia para ele: filho, vocês estão vivendo perrengues no casamento, você está querendo me oferecer o casamento como se o celibato fosse horrível, mas e vocês, que vivem às vezes certas tribulações do matrimônio? Não é isto, é a fé. O celibato, isso foi lá pelo século III, por exemplo, quando se definiu como o celibato obrigatório para o clero na Igreja Latina. São mais de 1.200, 1.700, anos. Mas todas as coisas, a fidelidade ao matrimônio, o celibato, se vive na fé. Mas a fé a quê? A fé à pessoa de Cristo, a sua boa notícia, o seu evangelho. E a sã interpretação tem que olhar para os padres da igreja, para a fidelidade do magistério, em comunhão sempre de interpretar a igreja, as escrituras, a tradição, o evangelho. Quando uma igreja começa a se separar da tradição e começa a defender um modo de viver Cristo adaptado ao meu interesse, ao mundo de hoje, é perigoso. E é isto que Paulo, no meu modo de ver, atualizando para hoje, está dizendo à comunidade,
escreveu esta carta aos Gálatas: como vocês abandonam tão rápido aquilo que vocês receberam? E é grave. E Paulo aqui fala que isto aconteceu por interesses humanos. Como se Paulo tivesse os seus discípulos e fulano de tal tivesse os seus. Porque ele termina a carta assim, não. Primeiro ele vai dizer que se alguém apresenta um evangelho diferente do que eles pregaram, seja excomungado. Mas depois ele diz: será que eu estou buscando a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus? Por que se apresenta um outro evangelho? Para agradar a Deus ou para agradar os homens? Esse é o problema. Se é para agradar a plateia, posso não anunciar a Cristo. E hoje esse risco vivemos na igreja e fora da igreja, hein? Então precisamos rezar muito pela igreja, para que sejamos fiéis de verdade a este grande patrimônio, a este grande tesouro. Sei que é difícil viver a fé. Olha, matrimônio indissolúvel, eu sei a dificuldade, eu acompanho tantos casais. Eu sei que é difícil viver o celibato, digo por mim. É difícil, com certeza. Mas não é porque é difícil, agora vou rebaixar o evangelho, é uma coisa triste, humana. E viver de interesses e acomodações, não? Por isso, aqui Paulo diz: olha, não estou fazendo isso por interesse, estou para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. Espero que nós vivamos radicalmente, seriamente a nossa vida de igreja e do evangelho, porque hoje a igreja celebra a memória de, não vou falar a vida dos santos, mas Santo André de Soveral e Ambrósio Francisco eram alguns espanhóis e portugueses que vinham em missão para o Brasil. Se não me falha mal a memória, foram mortos por um navio holandês, piratas, etc. Mataram eles ainda no navio, martirizados, vinham para o Brasil. Então, olha, morrer pela fé, que coisa! Você está disposto a morrer pela fé? Ou abandonar rapidamente o Evangelho? Para acomodá-lo a interesses humanos. Espero que o Senhor nos livre deste mal e possamos viver a pureza da fé. O Evangelho de hoje é do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. Aqui um legista, não é como em outro evangelho, um jovem rico, não? Mas é um legista, um mestre da lei, querendo colocar Jesus em dificuldade, não tinha interesse em querer a resposta para ser ajudado, não. O que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Primeiro que ele desconhece aquilo que Jesus dirá a Marta: eu sou a vida eterna. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Significa que, se eu creio em Jesus, tenho a fé em Jesus, tenho a vida eterna já aqui, antes do caixão, para poder amar, perdoar, morrer ao outro. E depois, claro, a vida futura, a vida plena, a vida eterna com Deus. Mas este homem não faz esta pergunta interessado na vida eterna, mas para pegar Jesus numa armadilha. E Jesus vai jogar a peteca para este mestre da lei. O que está escrito na lei? Como você lê? Você é um rabino, um mestre da lei. O que diz a lei do que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? E o rabino responde com Shema. Lembre-se que é a resposta, no fundo, que se dá ao rico, se dá a outros evangelhos. O Shema, Jesus não muda. É o amor a Deus e ao próximo, aquilo que nos dá a vida eterna. Ter a Deus em primeiro lugar e único na nossa vida. E claro, se eu tenho este amor de Deus em mim, amar o outro como ele é. Como este mestre da lei, com a resposta de Jesus, que disse: tu respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele não se sentiu satisfeito. Por quê? Porque queria colocar Jesus numa armadilha. Este mestre da lei não discute. O amor a Deus, ok. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, todas as tuas forças. Mas ele quis pegar Jesus no amor ao próximo, perguntando a ele: e quem é meu próximo? E Jesus conta aquela parábola do homem que caiu na mão de assaltantes, passou pelo caminho levita, passou pelo outro lado, nem ajudou,
Um sacerdote fez o mesmo, mas um samaritano. Os judeus e os samaritanos não se davam. E é proposital colocar o samaritano aí, hein? Passa um sacerdote e um levita, homens da lei, mas não pagam. Por que não pagam? Porque a lei vedava tocar, se aquele homem tivesse morto um cadáver, ficavam impuros, tinham que se purificar para poder ir à sinagoga, ao templo. Talvez o levita estava atrasado para ir ao templo, à sinagoga, fazer a prescrutação da Torá. Não podia ficar impuro e perder a ida à sinagoga. Talvez o sacerdote estava atrasado para ir ao templo. E se ele paga para ajudar aquele homem, talvez se torne impuro, não posso. Parece que a santidade e viver em Deus virou uma coisa de uma pureza de eu cumprir, venho à missa, cumpro, como levita, cumpro ritos, cumpro celebrações, mas o amor, a caridade com o outro, com aquele que precisa, com aquele que, olha, está sofrendo e eu posso compadecer-me da sua dor. Estar junto com ele, ajudá-lo. E por isso coloca aqui que este samaritano toma uma atitude, pega este homem, coloca no próprio animal, não, primeiro cura as feridas dele, né? com óleo e vinho. E depois leva na hospedaria e diz, olha, cuida dele, no dia seguinte, olha, está aqui um dinheiro para cuidar deste homem, quando voltar aquilo que você pagou a mais, eu cubro, eu pago. E Jesus pergunta a ele, para este mestre da lei, depois de contar a parábola, na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? E o mestre da lei responde com sabedoria, aquele que usou de misericórdia para com ele. Por isso eu espero, não é que eu não devo ir na igreja, não devo rezar, não faça ritos, não tenho obrigações religiosas, não. São coisas boas para a minha santificação. Mas o outro, o amor ao outro, a misericórdia, a compaixão com o irmão, a caridade, amar o outro. Eu sei que é difícil amar. Às vezes o outro tem caráteres, tem manias, e não consigo carregar com o outro como ele é, parece uma cruz. Eu sei, todas as dificuldades. Mas é no amor ao irmão. Não é só o amor àquele que foi assaltado, passa fome. Alguns reduzem a misericórdia a uma cesta básica. Não. Eu posso entregar uma cesta básica, mas trato a minha mulher feito o quê? Feito um bicho? Trato aquele colega no trabalho de que jeito? Eu não sei. O próximo. Misericórdia, não confundamos com assistência social meramente. Posso até socorrer alguém que tem necessidade? Com certeza. Mas a misericórdia é outra coisa. Ter um coração que tem compaixão do outro. E eu espero que o Senhor de verdade nos ajude a amar o próximo. Primeiro amar a Deus, e aí sim poderia amar o outro sem idolatrar o outro. Mas se este amor de Deus está em mim, amar o outro, ter compaixão do outro. Eu espero que um pouquinho o Senhor nos ajude neste dia a viver bem este Evangelho, se queremos ter a vida eterna. Que essa é a questão, porque foi esta pergunta do levita, deste mestre da lei, e Jesus diz, é verdade, é assim que se deve fazer para ter a vida eterna. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu espero que nós vivamos este Evangelho. Como hoje é a memória destes mártires, então vou fazer a oração coleta da missa da memória destes vários mártires. Oremos. Deus de misericórdia, aumentai em nós a fé, que conservada à custa do próprio sangue, glorificou vossos mártires Santo André, Ambrósio e companheiros. Dai-nos também ser santificados pela vivência da mesma fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.